Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Yoga da Sá. Estou aqui trazendo mais uma reflexão para vocês, aproveitando que eu tive um break aqui no trabalho. E eu lembrei de uma coisa que eu queria compartilhar aqui. É que conforme a mente vai meditando, né, já faço, acho que um pouquinho mais de 3 anos que eu medito. A Kriya Yoga vai fazer 3 anos agora, que é uma técnica poderosa, que eu fiz minha iniciação. Depois, quem quiser, coloca nos comentários. Quero mais informações que eu passo para vocês como fazer a iniciação, que é uma técnica hinduísta muito poderosa. Você faz um passo a passo ali para você entrar no estado meditativo. Que é difícil entrar no estado meditativo, que é o estado sem pensamentos. Então é um preparo que você faz para você entrar nesse estado, né? E é muito maravilhoso, funciona mesmo, né? E a gente, cada dia que passa, você percebe que você vai se aprofundando mais, vai ficando menos difícil você entrar nesse estado. E você consegue ficando cada vez mais tempo ali. E quanto mais tempo você fica com a mente vazia, mais possibilidade você tem dela ser nutrida pela sabedoria divina, dela cauterizar seus maus hábitos, dela te ajudar a evoluir espiritualmente, que é o que a gente está fazendo aqui. Acabei de chutar o tripé da câmera. Mas, enfim, o que eu venho falar é que depois de 3 anos que eu estou conseguindo cauterizar alguns hábitos nocivos, né? E um dos meus milhares de hábitos nocivos, né? Meus vários, milhares não, né? Meus vários hábitos nocivos é o medo. Eu tenho medo de várias coisas, né? E aos poucos eu estou superando esses medos, né? Isso está acontecendo agora e está sendo bem legal. E eu pude perceber como eu consegui superar um último medo que eu já vou contar para vocês. É justamente pelo fato da meditação ensinar a você observar a sua mente. E foi observando o comportamento da minha mente que eu pude vencer esse medo. Eu tive a oportunidade de passar um final de semana num hotel, Golf Resort, um negócio muito legal, né? Passei um final de semana nesse lugar. E eu lembro que eu acordei num dia, eles tinham um espaço zen muito bonito, que tinha um Buda maravilhoso, tinha fonte, ofurô, uma coisinha linda. E eu acordei cedo, que eu acordo mais cedo que toda a minha família, né? Fui com a minha família, minha mãe, minhas irmãs e minha sobrinha. E daí eu acordei mais cedo para fazer minha yoga lá. Eu meditei no quarto e fui lá fazer minha prática. Daí eu fiz 1 hora de prática, eu terminei e eu sou uma pessoa muito ativa, eu faço muita atividade física, né? Eu gosto de me exercitar e eu estava com vontade de fazer alguma coisa, mas uma coisa leve, eu não queria fazer musculação, daí eu pensei em dar uma corridinha. Daí nessa eu encontrei com as minhas irmãs, que estavam tomando café da manhã e elas falaram que iam andar de bicicleta, que tinha várias bicicletas lá disponível para os hóspedes. E a bicicleta era uma coisa que eu aprendi a andar quando criança com muita dificuldade, que eu tinha muita dificuldade. E minha mãe tinha muita expectativa que eu aprendesse, né? Os pais acabam depositando as expectativas nos filhos, né? E eu também queria aprender, né? Porque você via as outras crianças andando, etc e tal. E eu tive dificuldade para sair daquela fase da rodinha, mas acabei aprendendo. Mas nunca foi uma coisa que me pegou, que eu tipo, nossa, amo. Eu aprendi e depois tipo abandonei. Eu preferia andar de patins, fazer outras coisas. E eu acho que essa questão também do adulto depositar a expectativa também acaba frustrando, né? A criança, ainda mais uma criança que tem uma dificuldade de aprendizado assim, motor mais difícil, que era o meu caso, né? As outras crianças aprendiam muito rápido essa parte física. Eu achava até que tinha algum problema comigo, né? Porque que eu demorava. Mas aí hoje eu entendo, né? Que cada um tem um grau de aprendizado e tá tudo bem. E daí eu só sei que eu fiquei muito tempo sem andar de bicicleta. E depois teve uma época que meu ex-marido tentou me reensinar. Eu até que saí andando, mas eu tinha dificuldade de fazer a curva, enfim, né? E fazia muito tempo que eu não pegava uma bicicleta. Enfim, falou, vou lá, eu falei, acho que eu vou andar de bicicleta com elas, né?
E daí, quando eu peguei, era uma bicicletinha bem sem vergonha, assim, eu peguei a bicicleta, assim, eu ia começar a sair pedalando, daí já veio um pensamento, eu não vou conseguir, vou parar aqui, não vai dar certo, não. E daí eu consegui observar o pensamento, que o mais difícil é isso, é você se enxergar como um observador, você se enxergar de fora. Por isso que a gente não consegue quebrar esses padrões, né, porque a gente acha que a gente se confunde ali com os pensamentos na hora. Só que com esse treinamento de meditação eu consegui ver esses pensamentos aparecendo ali. Porque você é a tela, os pensamentos é o filme que está passando, as imagens. Então eu consegui me enxergar como tela, que geralmente a gente se confunde ali com as imagens, a gente acha que é aquilo. Daí eu consegui observar bem os pensamentos limitadores. Você não vai conseguir, melhor parar agora, você vai se machucar, você pode cair, você... pode isso, porque você não consegue, e não sei o que lá, e é difícil. E eu fui vendo aqueles pensamentos brotando. E daí eu falei, não, eu não sou esses pensamentos. E eu consegui isolar. E isso foi maravilhoso, eu consegui fazer essa separação. Eu não sou eles e não vou me deixar influenciar por eles. Daí eu olhei para eles e falei assim, já foi o tempo de vocês. É que eu não vou mais cair nessa. Eu vou andar de bicicleta, eu quero andar de bicicleta e vou andar. E peguei e saí. E eu fui, né? E eu senti que meu coração começou a disparar. É claro, né? Fazia tempo que eu não fazia isso. E a minha mão apertava o guidão, assim, com muita força, né? Eu tive essas duas percepções. Daí, primeiro, eu falei, por que seu coração está acelerado? Você está apenas andando de bicicleta. Olha que delícia, você conseguiu vencer seu medo. E relaxa. Daí eu percebi que eu estava tensionando ali. Daí quando eu relaxei ali, o guidão, aconteceu uma coisa muito mágica. Gente, foi como se eu e a bicicleta, a gente virou uma única entidade. Então eu fazia parte dela, ela fazia parte de mim, e a gente virou uma coisa só. Gente, e eu desbravei aquele lugar. E era um lugar enorme, era um clube de golfe, um monte de coisa. Mas eu pedalei, fiz subida, descida, tinha umas partes de pedra, tudo, e aquela bicicletinha ali. E eu fui, tipo, numa boa. Como se eu sempre tivesse andado de bicicleta maravilhosamente bem. Né? E foi muito incrível, ainda peguei e fui colher mangas pelo caminho, que tinha muitas mangueiras e jaqueiras, né? A jaca, obviamente, não dava para pegar, né? Nem ia querer, é um frutão, né? Mas daí eu peguei um monte de manga no caminho, fiz um passeio bem bucólico lá de bicicleta, tinha um lago maravilhoso, contornei todo o lago. Imagina se antes eu ia contornar o lago, eu ia falar, meu Deus, a bicicleta vai cair no lago, eu já ia criar vários pensamentos catastróficos, né? Que era o que eu fazia antes. E na verdade, a única coisa que mudou, que eu percebi, essa chavinha que virou, foi que eu consegui me distanciar dos pensamentos. Eu vi e falei, opa, são só pensamentos. Antigamente eu me confundia com eles e eu acreditava neles. E eu abraçava aquela ideia, né? E essa chavinha fez toda a diferença para eu conseguir me livrar desse hábito enraizado que era o medo, né? E tudo isso veio decorrente desse treinamento de 3 anos de meditação. Ver que levou um tempo, né? Mas eu fiquei tão feliz por eu ter me libertado de mais um hábito nocivo, né? E se você parar para pensar, todos esses hábitos nocivos que a gente tem, medo, tem umas pessoas que se enervam com facilidade, né? Ficam nervosas, são coléricas. Tem vários tipos, né, de hábitos ruins. E tudo isso vem da nossa mente, dos padrões. Vem aquele pensamento e você já toma como se fosse você. E você não é o pensamento, você não é a emoção, principalmente a emoção, né? Já vem o medo, aquela emoção já te engole. Quando veio a emoção, eu observei, eu falei, por que meu coração está disparado? Eu falei, não tem por que o coração está disparado, tá tudo bem. E daí você já faz essa separação. Mas você vê que foi todo um processo, né? Muitos anos. Mas foi algo que eu venci, que me fez muito feliz, me deu uma sensação de empoderamento muito grande. E cada dia que passa eu percebo que está tudo na mente. Então você aprendendo a controlar a sua mente, você tem tudo. Senão você é um joguete nas mãos dela, né?
Você não é dono de si, realmente. Você acha que é, mas você não é. Então fica essa reflexão. Observe seus pensamentos e suas emoções e nunca deixe se guiar por eles. Um beijão e até o próximo vídeo.